Alô a todos, aqui é Jussara Pereira de Souza. Eu estou com o Fernando Lanzer, que é o meu partner e consultor internacional, trabalhando basicamente nas áreas de liderança e de cultura. E o Fernando vai falar para vocês sobre um tema que é muito relevante nos dias de hoje, que é sobre o funcionário out of office, mas mais especialmente sobre as questões psicológicas que estão envolvidas com esse funcionário, né? Com o funcionário que teve de uma hora para outra trabalhar em casa e ainda está se adaptando a essa situação, né? Eu vou ficar nos bastidores, atrás da câmera. Então, vejo vocês lá. Out of camera. Out of camera. Então, eu queria falar um pouco sobre essas questões das necessidades emocionais dos funcionários quando trabalham fora do escritório, né? As pessoas têm discutido muito essas coisas, assim, de como é que fica essa situação, como é que fica com as pessoas, né? Estão trabalhando em casa ou não sei o que e tal. Mas eu acho que eu acho que não entraram assim mais fundo em todas as consequências emocionais de você estar fora do escritório. Tá? Eu acho que tem consequências, por exemplo, principalmente para questões assim de identidade para a pessoa e de engajamento com a empresa. O que acontece quando a gente vai trabalhar fisicamente na empresa? Né? Eu acho que tem toda uma identificação com o prédio, que a gente não se dá conta quando faz isso. Né? Tu vai indo assim, né? Tu vai fisicamente caminhando para a empresa, tu vê o prédio quando está chegando e tu tem uma sensação até inconsciente, eu acho, assim, de pertencimento. Tá? Tu tem uma associação psicológica com aquele prédio, porque aquilo não é apenas um prédio, aquilo é a representação física da empresa, de tudo aquilo que a empresa representa, tu vê, tu sente aquilo ao passar pela porta da frente, ao entrar no prédio, ao cumprimentar as pessoas, desde do lobby, assim, não é? Do hall de entrada, o fato de tu usar ou não usar crachá, essas coisas todas, isso tudo alimenta a tua identificação com a empresa e alimenta o teu engajamento. Tá? Ou não, se tu não tem engajamento com a empresa, então, na verdade, tu está indo e achando assim, putz, que saco, né? Ter que vir aqui, tal coisa, né? Mas essas coisas estão associadas a essa representação física, tá? Principalmente se tu trabalha na matriz, eu acho, porque aí a matriz, né, a casa matriz, ou head office, representa realmente mais ainda a empresa do que se tu trabalha numa filial. Né? Uma coisa é tu trabalhar de balconista numa loja do Magazine Luiza, né? Outra coisa é tu trabalhar no escritório central do Magazine Luiza. Acho que aumenta a tua identificação com a empresa como um todo. E quando tu está trabalhando em casa ou out of office, não está naquele prédio, isso muda. Tá? Muda para quem já estava fazendo isso e muda para quem entra na empresa de repente sem nunca ter passado por isso. E muda como? Eu acho que existe menos identificação, tá? Existe menos engajamento. Quem nunca passou por isso, talvez não tenha uma sensação de perda, né? Porque se nunca teve, tu não tem a sensação de perder alguma coisa que, que tu nunca tiveste, né? Mas isso pode ter consequências em termos de que se as pessoas já se queixavam de falta de identificação com a empresa e estavam procurando o seu propósito, isso pode ainda se agravar. E se as empresas se queixavam de falta de engajamento dos millennials, tá? Isso vai se agravar com isso, com essa falta desse contato físico, assim, não é? Visual, tá? Não só Ou com não, né?
porque os millennials são provavelmente os que experimentaram menos esse negócio de ir para o escritório. Né? Não, experimentaram menos, mas mesmo assim experimentaram, na maioria das vezes. Né? Principalmente no Brasil, na verdade, Bom, o out of office é uma coisa assim que, de repente, foi jogada em cima de todo mundo por causa do corona. Né? Todo mundo falava. Não é uma prática. Não é uma prática. Se falava nisso, os millennials daqui. Muita gente pedia isso. Né? Queremos horário flexível, queremos poder trabalhar em casa, não sei o quê. Mas eu acho que 99% das empresas não proporcionava isso. E, de repente, assim, de uma semana para outra, agora todo mundo tem que trabalhar em casa. Então, isso foi imposto pela situação, né? E não é só a questão essa, por exemplo, que eu digo da identificação, tal, com o prédio em si, não é? Mas, inclusive, com a tua mesa, né, de trabalho. Tu trabalha num escritório. Tem um ritual de ir por dentro do prédio, de subir no elevador, de encontrar os colegas no elevador, ou de subir pela escada, que seja, de ir até a tua mesa, a tua estação de trabalho, né? A tua estação de combate. Né? Existe todo um processo de identificação e de engajamento com a tua estação de trabalho, né? Com o teu andar. Né? A turma do 5º andar, a turma do 8º andar. Né? Todos esses processos, de repente, desaparecem na situação out of office. Né? E o que vai substituir isso? Né? Se é que alguma coisa vai substituir. Quais são, efetivamente, as consequências disso para o engajamento e para a cultura organizacional e para a sensação de identidade das pessoas? Né? Porque as pessoas acabam desenvolvendo identidade, inclusive com a empresa para a qual elas trabalham. Né? Então, as pessoas se apresentam, dizem, eu sou fulano de tal, trabalho na IBM. Eu sou o Beltrano de tal, trabalho na JB. Né? Nem uso o trabalho. Nem uso o trabalho. Eu sou fulano de tal da... eu sou fulano de tal da IBM, eu sou fulano de tal da JB. E agora, ele pode continuar dizendo isso, mas tem alguma coisa diferente aí se não tem uma estação de trabalho da JB. Né? A estação de trabalho é a sua mesa de cozinha. Né? Então, o meu ponto é que as empresas vão ter que começar a pensar o que se pode, o que se deve fazer para substituir esses mecanismos físicos de identificação. Né? Quando o sujeito tem uma posição gerencial, então, ou de diretoria ou executiva, pode ser pior ainda, né? Porque o gerente tem uma mesa grande, tem uma sala separada, o diretor tem uma mesa maior, tem uma sala maior, né? Isso nas culturas que valorizam isso, né? Sim. As outras culturas, como claro, mas a holandesa, a tua mesa é igual a de todo mundo. Aliás, tu pode até não ter mesa. Sim, isso na Holanda, né? Mas no Brasil, por exemplo, o status de ter uma sala fechada, de ter uma mesa maior, isso faz parte do que alimenta o ego do diretor. Agora tu é diretor da JB, mas a tua sala especial é a cozinha. Entende? Na JB, tu tinhas não só uma sala especial, como um banheiro privativo. Né? Eu me lembro que o Zé Maria tinha, quando ele foi promovido lá pelas tantas, ele tinha... Quem era o Zé Maria? O meu ex-colega de sul brasileiro. Então, eles tem até um banheiro privativo para botar a bunda papal no banheiro privativo. Essas coisas, todos esses perks, né, desaparecem com a ausência do escritório. Né? Tem até outros benefícios assim indiretos de ser um executivo, né? Como, por exemplo, viajar. Aquelas coisas que dizem assim, the joys of business travel, né? As delícias das viagens de negócios.
A gente falava disso assim brincando, né? Porque a gente muitas vezes estava parado de pé no aeroporto e o voo estava atrasado 2 horas. E aí a gente olhava um para o outro e dizia assim, "Pá, as delícias das viagens de negócios, né?" Mas, na verdade, um executivo viaja de classe executiva, ele tem o conforto de uma poltrona, ele está viajando, conhecendo outros lugares, né? Ele fica num hotel 5 estrelas, né? Tem empresas que têm como política justamente isso. Não, os nossos executivos eles precisam viajar de primeira classe, porque daí eles vão encontrar na primeira classe clientes de primeira classe com os quais eles precisam conversar e ter oportunidades de negócio, né? E eles têm que parar num hotel 5 estrelas, porque é no hotel 5 estrelas que eles vão encontrar outros empresários, e, né, etc, etc. De repente não tem mais nada disso. Tá? E essas coisas satisfazem necessidades psicológicas de status, de ego, e o que vai acontecer com as pessoas e com o engajamento das pessoas quando isso tudo, de repente, não existe mais. Tá? Ou se existe, existe muito menos, né, do que antes. Né? Então, isso tudo tem que ser ainda repensado. Né? No escritório, para o funcionário que não é executivo, que não é diretor, tal coisa, né? Tem a fofoca do escritório. Né? A fofoca do escritório que acontece, por exemplo, no banheiro. O pessoal dizia assim, vocês homens, as mulheres diziam assim, vocês homens, quando estão lá cruzando o xixi no banheiro, vocês não discutiram tal coisa que aconteceu na empresa, né? Uhum. Pois agora a gente não vai cruzar o xixi com ninguém, né? Tu vai fazer xixi em casa, no teu banheiro. Tu tem um banheiro privativo, mas é dentro da tua casa. Tá? Então essas fofocas, essas conversas informais que acontecem na máquina de cafezinho, ou no bebedouro, ou no banheiro, isso tudo desaparece. Qual é o impacto que isso vai ter, né, na sensação de comunidade, de fazer parte do grupo, o coleguismo, né? O ambiente de trabalho era um dos fatores de motivação, era um bom ambiente de trabalho. Agora, o bom ambiente de trabalho é a tua casa. Claro que tu vai ter um ambiente, um Zoom, né? Que tu forma que também tu forma com a via rede, a comunidade vídeo, tu consegue. videoconferência Aí e é o tal. papel das lideranças, né? O que a liderança vai conseguir criar num ambiente que não é o ambiente físico, exato. né? Aí assim, de estar junto. O meu ponto é que os gestores vão precisar fazer coisas deliberadamente para preencher essa lacuna. Uhum. Porque essas coisas elas acontecem naturalmente no ambiente físico. Quando tu retira o ambiente físico, tu precisa criar alguma coisa deliberadamente para substituir isso. Né? Agora, o informal tem mais, né? Porque tem o coleguismo, a comunidade e tal, mas numa cultura como a brasileira, o informal tem muita coisa que se decide no informal, né? Claro. E muitas alianças que se faz no informal para depois, então, oficialmente nas reuniões serem decididas. Isso até pode continuar, eu acho, em termos assim de um falar com o outro via Zoom, via telefone, antes da reunião. Né? Mas essas de novo, alianças acho que ainda podem acontecer, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque, por exemplo, quando tu vai para uma reunião, tu chega na sala de reuniões e tem algumas pessoas que já estão lá. E aí tu começa a conversar com as pessoas que estão fisicamente mais próximas de ti. Ou tu levanta para pegar um cafezinho enquanto os outros não chegam. Essa conversa assim informal não acontece numa reunião de vídeo. Uma reunião de vídeo, as pessoas vão chegando, mas daí tu tá com todos na tela esperando. Tu não pode conversar só com a pessoa que está do teu lado. Ou pode. Tu pode, em tese é possível, se tu fizer um chat particular escrito. Pessoa, Mas é diferente. Tu tem que escrever
Uhum. apenas para aquela pessoa e ela te responder. Não é a mesma coisa que tu falar no ouvido de cada Uhum. um, porque na hora de falar no ouvido, no vídeo todo mundo está ouvindo e vendo que Uhum. tu está falando com alguém, tá? Então muda a dinâmica de novo, tá? A coisa que tem na Holanda, não é? O first coffee then action, primeiro café para depois fazer alguma coisa, que as pessoas chegam a marcar uma reunião dizendo assim, às 2 horas café, às 2h15 começa a reunião, tá? Às 2 horas, o café, tu até pode ter isso, mas vai ser diferente o café na tua casa com o teu café e quando tu tá assim fisicamente puxando alguém para um canto para dizer sim, escuta o que aconteceu ontem, não sei o que tu acha, né? Ou até escuta, até para pedir desculpas, que muitas vezes eu digo, olha, me desculpa se ontem fui meio grosseiro na reunião tal, mas que eu não sei se ficou claro, minha posição era essa. Né? Esses momentos de costura emocional entre um colega e outro, eles ficam prejudicados. Eles podem acontecer, mas exige mais esforço e tem que se pensar nas consequências disso. Né? E tem outras coisas também, inclusive, que é assim, a festinha do escritório. Né? Como é que vai ser o escritório sem a festinha do escritório? Pode fazer uma festinha online, mas não é a mesma coisa, de novo. Uhum. Tem até prós e contras, né? Porque em festinha de escritório muitas vezes se faz coisa que depois as pessoas se arrependem e isso não vão ter mais a oportunidade, né? E até os romances de escritório, as paqueras via vídeo fica bem mais complicado, é diferente, né? Vai ser diferente tudo isso. E, por outro lado, eu estava pensando também até a questão assim do bullying, né? Ou o assédio moral, né? Que é um problema nos escritórios, assédio moral no sentido assim de um chefe que age assim intimidando alguém assim, você tem que fazer isso, não sei o quê, o cara que grita, que bate na mesa, ele pode fazer tudo isso no vídeo, mas não tem a mesma força de fazer isso presencialmente, né? E o funcionário sempre pode simplesmente apertar uma tecla no computador e desligar e depois botar a culpa na conexão da internet. Você está falando, então, agora não da perda, mas do ganho, na minha Sim, opinião. sim. Então, fala um pouco mais quais seriam os ganhos. Eles são, em termos de objetividade, as reuniões tendem a ser mais objetivas, as pessoas Por quê? tendem, elas não saem numa tangente com tanta facilidade, porque está todo mundo ali olhando um para a cara do outro, e a direção da reunião ela tem que ser mais diretiva pela pessoa que está coordenando a reunião, digamos assim, né? Pelo chair da reunião, para a pessoa que está ali comandando a reunião. Numa reunião virtual, é preciso que a reunião seja mais estruturada, porque se começar todo mundo a falar ao mesmo tempo, no vídeo fica mais difícil. Como não tem a mesma rapidez de resposta quando está todo mundo em volta da mesa e não tem a mesma reação à questão de movimentos ou gestos ou linguagem corporal ou até o clima da reunião, não é? O clima da reunião a gente sente quando tu entra numa sala, tu sente o clima da reunião. Uma coisa difícil de descrever operacionalmente, mas tu sente se o clima está pesado, se está leve. Tá? Numa reunião de vídeo é mais complicado. Pode até alegar que não, a gente sente o clima da reunião de vídeo, mas é bem mais difícil de sentir do que quando estão todos no mesmo ambiente físico. Tá? Em função disso, as reuniões de vídeo tendem a ser mais estruturadas, tá? Porque o coordenador é que tem que dar a palavra para cada um e se duas pessoas vão falar ao mesmo tempo, eles dizem, não, peraí, tá? Não dá, gera mais confusão, então tem que ser mais estruturado. Por um lado, isso é bom porque evita dispersão. Por outro lado, o que eu vi na prática com as reuniões que eu participei nos últimos
3, 4 meses, é que a qualidade da discussão cai. Tá? As pessoas tendem a fazer menos apartes numa reunião de vídeo do que quando elas estão em torno da mesa. Então, a decisão é mais objetiva, mas ela pode ser errada, porque alguém que tinha um ponto de objeção que deveria ser levantado e discutido, muitas vezes não levanta porque vai realmente interromper a reunião, ele vai ter que receber a palavra formalmente para dizer tal coisa. Então, a minha experiência tem sido de que a qualidade das discussões e a qualidade das decisões decorrentes cai numa reunião de vídeo. Mas e os deslocamentos? Bom, aí isso é um grande ganho, não, né? claro, aí é outra coisa, não sobre a reunião em si, mas o fato de que tu não precisa te deslocar, tá? É um grande ganho de tempo. Tá? Então, eu que trabalhei muitas vezes assim em empresas com prédios diferentes, em que o meu escritório ficava a 3 quadras do escritório de outra pessoa com quem eu precisava ter uma reunião, então eu tinha que sair, caminhar, eu levava 15, 20 minutos para sair da minha sala para ir até o outro prédio. Tá? Se o prédio é muito grande da empresa, tu pode levar 5, 10 minutos dentro do mesmo prédio só para sair da tua sala e ir até a sala da outra pessoa ou para ir a uma sala de reuniões. Tá? Mas tem a perda do tempo de transição, né? Que é assim, bom, tem reunião de diretoria e eu tenho que ir lá fazer uma apresentação. Tá? Então, eu tenho tempo de eu caminhar, ir para a sala de reuniões de diretoria, em que eu já vou pensando, preparando o que eu vou apresentar. Psicologicamente se preparando. É. Isso dá para fazer em casa, não é a mesma coisa, né? Mas o problema em casa é que tu fica envolvido com outras coisas e, de repente, tu tem que virar uma chave, que é, tu liga o computador e, bum, tu está na reunião. E quando tu está fisicamente, tu vai caminhando pelos corredores até a sala de reuniões. Isso vai exigir mais disciplina para talvez fazer assim antes, né? De entrar, de sentar, de se preparar, né? Não fazer só vira o computador e pronto, mas vira o computador antes e vai se preparando psicologicamente. Tu tem os rituais, por exemplo, o ritual do chá de banco. O ritual do chá de banco muda. Ele não desaparece, porque, na verdade, assim, o presidente te chama e o que acontecia no ambiente físico é que tu ia até a sala do presidente na hora marcada e a secretária pedia para tu sentar e esperar. E aí, dependendo do chá de banco, tu podia esperar ali 5 minutos, meia hora, ou até voltar outro dia. Tá? E agora, isso pode acontecer no vídeo, em termos de assim, a reunião está marcada para as 2 horas, às 2 horas tu entra lá e aí o presidente não está disponível, porque ele está em outra reunião. Ele te dá o chá de banco, mas o teu chá de banco não é na sala de espera da diretoria. O teu chá de banco, de novo, é na tua mesa da cozinha em casa. Tá? E aí me lembrei de uma outra coisa, que são justamente assim as relações interdependentes que acontecem nos ambientes físicos, né? Aquela secretária que ela é o Cerberus, né? o cão de guarda da porta do inferno, né? Que para tu ir lá falar com o presidente tu tem que passar por ela, né? E ela exerce o poder todo em cima disso, da agenda do presidente e de receber cada um e dizer se pode atender, não pode atender, tem hora marcada, não tem. Como é que fica a relação dessa secretária, né, com o seu trabalho, se agora ela não está mais fisicamente ali no portão do inferno, na frente da sala do presidente, né? Ela poderá fazer alguma coisa parecida em termos de que a empresa pode se estruturar
de tal forma que quando tu quer fazer um vídeo com o presidente, na verdade, tu tem que fazer o vídeo primeiro com a secretária, e daí a secretária acrescenta o presidente na mesma reunião e depois ela cai fora. Isso precisa ser reestruturado, né? Isso vai mudar, né? E como é que fica a relação, né? Como é que fica a relação da secretária com a sua função e da secretária com o presidente, porque eles muitas vezes têm assim uma relação simbiótica, não é? É comum que um alto executivo leve a sua secretária para qualquer empresa que ele vá trabalhar. O cara é contratado presidente no outro banco e leva a secretária junto. Pois ele sai de lá e vai trabalhar numa outra empresa e leva a secretária junto. E assim vai. E sem qualquer relação afetiva fora do trabalho, né? Mas simplesmente não, eu digo, mas simplesmente existem essas eu tô duplas. Vendo ganho. Oi? Estou vendo ganho. Mas quando eu estava falando de ganhos em deslocamento, eu estava pensando também, por exemplo, nas viagens, no que isso representa de ganho, pode representar, né? Depende da relação de família, assim. Se o executivo que viaja muito, né, tem um prejuízo grande em termos de família, né? Sim. Então, se ele pode viajar menos, isso pode trazer uma relação melhor familiar. Ou não, né? Pode ser o contrário, né? É aquilo que a gente falava com o pessoal, os nossos clientes da consultora, né? Que diziam assim, o que para uns é problema, para outros é solução. Dizia um cara assim, se eu não passar 6 meses fora de casa trabalhando em obra no Amazonas, eu provavelmente não estaria casado até hoje com a minha mulher. Mas para algumas famílias pode ser ganho, né? Se o sujeito, a mulher ou o marido que viaja muito, né? Isso pode ser um ganho em termos... E para a organização, então, nem se fala, né? Em termos de custo. Podia falar um pouquinho dos ganhos para a organização. Para a organização, existe uma economia de despesas, de custos, sem dúvida, mas o que precisa se pesar melhor é justamente se cai a qualidade da interação. E os ganhos de custos são aonde? É que não tem mais as despesas de viagem, né? De avião e hotel e restaurante. Se o sujeito, em vez de viajar, ele simplesmente liga o vídeo e fala com o grande cliente por vídeo. Né? Agora, principalmente na cultura brasileira, os negócios são feitos em cima de relacionamentos. Então, uma coisa é tu ir de São Paulo para Bahia para encontrar um grande cliente e ele já te recebe e te leva para jantar. E aí tu fica conversando informalmente com ele. Tá? E aí no outro dia tu vai ter a reunião, mas tu construiu um relacionamento ao longo de contatos informais. Quando tu não tem mais a viagem, tá? Tu não vai começar a ter reuniões de vídeo só para a gente se conhecer antes da reunião. A tendência é, tu tá direto dentro da reunião. E aí não tem a relação de confiança que se construiu através de encontros informais. Tá? Então, a empresa ganha em termos de economizar despesas, mas talvez ela perca, de novo, pela qualidade dos relacionamentos, pela qualidade dos negócios, das decisões, que perdem esse componente. Né? Agora, espaço físico também, né? O que eu tenho visto, assim, que tem empresas que já estão passando a ter, ou a planejar, que vão usar 40% do espaço físico que usavam. Estão entregando prédios inteiros lá em São Paulo, enfim. Isso é uma coisa curiosa, porque, na verdade, algumas, num primeiro momento, eu disse assim, bom, tá todo mundo trabalhando em casa, não preciso mais desse andar. Né? Mas as pesquisas que foram feitas agora há pouco com as pessoas diziam o seguinte,
eu gosto de trabalhar em casa, mas eu gostaria de trabalhar em casa 3 dias por semana e 2 dias no escritório. Então, tu ainda precisa ter o escritório, mas tu só vai ocupar ele 2 dias por semana e ele vai ficar ocioso durante os outros 3 dias. Vai ser ocupado pelos outros, vai ter que fazer um vai ter schedule, né? Vai ter que se redesenhar. O próprio ambiente físico do escritório talvez tenha que ser redesenhado, né? Porque tu precisa de mais espaço quando tu vai para o escritório todos os dias, 5 dias por semana, 8, 9 horas por dia, tu precisa de mais espaço. Agora, se tu vai lá só 2 dias por semana, talvez tu te satisfaça com menos espaço, com uma mesa menor, com uma baia menor, ou com um sentar em torno de uma mesa coletivamente, assim, né? Como se usa muito também, de novo, na Holanda, ou nesses hubs de startups de negócios também no Brasil, em que cada um chega com o seu laptop, senta numa mesa ao lado de outras pessoas. Então, elas têm 8 pessoas em torno de um mesão, ocupam menos da metade do espaço de 8 pessoas, cada um na sua baia. Então, isso tudo precisa ser repensado, redesenhado. E até horários, como tu disseste, né? Em termos assim de ter uma escala de horário, quem é que vai para o escritório em quais dias. Mas quando tu quiser reunir todo mundo, né? Aí tu precisa de espaço para todo mundo. Só que tu precisa de menos espaço do que se as pessoas estiverem lá, né? O tempo todo. Então tem todo um redesenho Daí nessa do hora é a hora que escritório. tu aluga, né? Uma coisa assim de que tu usa, se tu tem um espaço desses que é de uso comum, tu tem espaços maiores que tu pode, quando tu tem a reunião de um grupo grande, tu usa um espaço grande daquele hub, por exemplo. Né? Tu pode alugar para uma empresa nas segunda, quarta e sexta, e o mesmo espaço pode ser ocupado por uma outra empresa nas terças e quintas. Mas eu estou falando assim, tem o auditório do espaço, o Sim. salão grande. Sim. Quando tu tem uma reunião grande, tu usa aquele espaço maior. Sim, não faz nem sentido tu ter um auditório próprio, né? Mas isso já não fazia antes, né? Mas enfim, mas agora essas uma coisas ficam... Uma sala de reunião ficam... grande, não é um auditório, uma sala de reuniões grande. Não, mas eu acho que é válido, porque, por exemplo, nós tínhamos um auditório para 300 pessoas no Banco Real. E a gente usava aquilo, em média, no máximo uma vez por semana. Talvez menos tempo, com menos frequência, uma vez a cada 2 semanas, ou a cada 3 semanas. E aquele espaço estava lá o tempo todo. Quando a reunião era muito grande, com mais de 300 pessoas, a gente ia para um hotel. Alugava um auditório maior para 500 pessoas num hotel próximo. Tá? Enfim. E agora, assim, o que as empresas vão ter que fazer para preparar o funcionário para trabalhar fora do escritório? As pessoas precisam ser treinadas. As empresas precisam treinar as pessoas, precisam ensinar as pessoas a trabalhar fora do escritório. Porque não é a mesma coisa de chega em casa, abre o teu laptop. Em primeiro lugar, tu tem um laptop, a empresa vai ter que dar um computador, ou emprestar um computador para a pessoa em casa, né? O mais flexível é todo mundo ter um laptop. Desaparece o desktop, em princípio. Um desktop, quer seja no escritório, quer seja em casa, não tem a portabilidade que um laptop tem. Tá? Não tem a mesma flexibilidade. Mas você abrir o seu laptop na mesa da cozinha não é a mesma coisa que abrir o laptop no escritório. Então, as pessoas vão ter que aprender a trabalhar em casa sem distrações. A gente discutiu, e as questões ergonômicas, não é? A cadeira na qual tu vai sentar 8 horas por dia. No escritório, tu pode ter uma cadeira ergonômica. Tu pode ter condições ideais de iluminação e ar-condicionado.
Em casa, não necessariamente. Como é que fica isso? Né? A gente tinha mensuração pela delegacia de trabalho da quantidade de luz que era proporcionada, que tinha que ter 500 lux, ou um número X de lux no ambiente de trabalho, no escritório. E quando o cara está na cozinha em casa? Como é que ficam as condições físicas de trabalho, né? Então, isso tudo vai ter que ser, de novo, repensado. Né? E as horas extras? Exato. Como é que fica, então, a mensuração do trabalho enquanto horário de trabalho? O ideal seria que, na verdade, tu não fica medindo o horário de trabalho, tu fica medindo a produção, o que é feito, qual é o resultado do que é feito. Mas a nossa legislação trabalhista é toda montada em cima de horário, né? É bunda, cadeira, hora, né? Como é que tu mede isso? Pode medir através do laptop. Quando o laptop está ligado, está contando o relógio. Né? Quando o laptop desligou, parou de contar o relógio. E quando o funcionário liga o computador, mas daí vai para a sala e fica vendo televisão, o computador está ligado, tu não tem mais esse controle. E quando o funcionário esquece de desligar o computador, porque ele estava no computador, de repente chegou alguém, ele foi atender a porta, daí já está na hora do jantar, não sei o quê, ele esqueceu. Depois ele volta e diz assim: eu trabalhei 3 horas a mais, está aqui no meu computador. E, na verdade, não trabalhou. Ou quando muitas vezes, então, o gerente diz assim, não, você tem que desligar o computador às 6 horas da tarde. Mas aí ele continua trabalhando. Então, na legislação trabalhista, na justiça trabalhista, era comum o funcionário alegar que trabalhava mais horas todos os dias. E aí o empregador precisava apresentar testemunhas que diziam não, não é verdade. Esse cara saía todos os dias às 6 horas da tarde e ele ia embora. Agora não tem mais isso, porque não tem mais o ir embora, né? Porque ele está em casa. Né? E o computador dele também é um computador pessoal. Pode ser da empresa, mas pode ser o seu próprio computador sendo usado para o trabalho. Daí tu usa também para tuas coisas pessoais. Bom, aí, né? aí tu precisa então instalar um software que faça esse controle, se for o caso, né? Ou simplesmente acabar com esse controle. Mas quais são as consequências disso, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais da coisa das transições diárias, né? Que é essa coisa assim de ir para o trabalho, de ir da tua mesa para a sala de reuniões e tal, né? Então tem essa coisa de ir para o trabalho de casa, né? Sair de casa e ir para o trabalho. Né? Então tem muita gente que usa isso para ir se preparando para o dia, né? Que vai acontecer. Né? Ah, e tem gente que aproveita para, durante esse período, ouvir alguma coisa em áudio, não música, mas estudar, por exemplo, né? Aprender uma língua, aprender sobre determinado assunto no metrô, ou pode ler relatórios no metrô. Esse período, né, dito morto de traslado, muita gente usava isso para trabalhar ou para se preparar para o trabalho. Então, isso tudo desaparece. Tem que ver o que acontece. Né? E tem a questão de sair do trabalho e vir para casa. Tem um processo todo de sair do trabalho físico e ir para casa que também tem necessidades psicológicas que são satisfeitas. Né? Tem aquela coisa de terminou o expediente, a gente toma um chopp, mas assim, literalmente, a gente toma um chopp no bar da esquina com os colegas e depois cada um vai para casa. Isso agora também desaparece. Esse coleguismo do pós-trabalho, de então, tomar um chopp e depois a gente vai para casa. E o ir para casa é também assim baixar a adrenalina gradativamente. Tu vai indo e tu vai te descontrair. Quem consegue, né? Porque tem uns que ficam ligados 24 horas por dia, mas aí é pior. Mas enfim, tem esse processo de descontração gradual. E daí tu chega em casa, tu já deixou as tensões do trabalho para trás, né? Tu tem esse processo de
winding down, assim, não é? Agora, tu desligou o computador e pum, tu está em casa. Eu acho que isso exige mais adaptação ou mais flexibilidade da pessoa. Isso no início pode dar um choque, né? Que não tem aquele processo físico de ir caminhando, dirigindo, pegando o metrô, né? Até chegar em casa. E com a família, as relações de família e os papéis dentro de casa, qual é a mudança? Não, muda totalmente, porque daí fica bem claro que o, o papel masculino e feminino em casa, em termos assim de que um trabalha fora para ganhar dinheiro, a outra mulher fica em casa para tomar conta das crianças e do lar, isso fica misturado. Mas isso já mudou faz tempo, né, Fernandinho? Claro. Não, mas para muita gente não mudou. De Mas para repente muita não. gente mudou. Então tá, vamos ver. Digamos que já tenha mudado. Né? Os dois saíam para trabalhar, agora os dois estão em casa e tem as crianças para cuidar. Como é que fica? Não, justamente essa nova situação, ela provoca uma mescla desses papéis sociais. Tá? E isso em si eu acho que é muito bom para a sociedade. Porque o meu ponto sempre foi assim, por que cargas d'água se acha que trabalhar num escritório é mais importante para a sociedade do que estar em casa e cuidar da casa e das crianças? Eu tinha um amigo que há 40 anos atrás dizia que o maior feito da propaganda moderna, 40 anos atrás, era convencer as mulheres de que era melhor trabalhar num escritório batendo ficha de fundo de garantia do que cuidar da casa e das crianças em casa. Ele dizia que isso era um mito que tinha se criado, né, de que isso era mais importante. Tá? Então, o que vai se ver agora é o seguinte, o marido está em casa e ele está vendo que precisa cuidar das crianças, que é preciso cuidar das crianças, que é preciso administrar a casa, né? E essas coisas todas elas estavam distantes, estavam longe dos olhos, longe do coração, quando ele estava no escritório e a mulher estava em casa. Agora, ou quando ela estava no escritório. Agora, fisicamente fica claro que os dois estão em casa, os dois precisam coordenar as duas coisas. O trabalho, pode ser ele ou ela, cuidar da casa, que pode ser ele ou ela, cuidar das crianças. Isso vira uma coisa realmente conjunta. O out of office pode fazer mais pelo movimento feminista do que foi feito nos últimos 70 anos. Porque, de repente, a questão está ali diante dos dois e eles precisam renegociar os papéis, digamos assim. O choque, de novo, é que isso é colocado repentinamente. Né? É um pouco como quando a mulher é dona de casa e era a rainha do lar, né? E o cara estava fora e, de repente, ele se aposenta e vem para casa. E aí, o que eles fazem? A mulher não quer o cara ali enchendo o saco o dia todo. Ela estava acostumada a ficar longe do marido, ficar em casa e o marido longe, tá? E ela funcionava muito bem sem ele ali em cima. Ele estava acostumado a ficar supervisionando e dando ordens para um e para o outro. De repente ele não tem mais isso, ele vai começar a fazer isso em casa. E aí muitas vezes existem conflitos. De certa forma, essa situação está provocando isso agora repentinamente. De repente estão os dois em casa e eles têm que renegociar papéis. Tá? Acho que no médio e longo prazo isso é bom para a sociedade, porque vai se valorizar mais, assim como passou a se valorizar mais a escola, né? Como diziam, se os cientistas não encontrarem logo uma vacina para o Covid, os pais e mães das crianças vão encontrar a vacina por necessidade, porque eles não aguentam mais ter as crianças em casa o dia inteiro. Veja o episódio da Porta dos Fundos. Antes eles podiam depositar as crianças, né? Armazenar as crianças na escola, e agora as crianças estão em casa.
E as crianças estão em casa e não é simplesmente assim, bom, vai brincar no teu quarto, fecha a porta e tranca. Não, elas precisam receber uma educação. E elas precisam de supervisão para isso. E de diversão. E de diversão, claro. Fazer coisas juntos. Exatamente. Então, isso tudo mexe completamente com os papéis sociais, inclusive os papéis sociais das crianças. Uma coisa é ter a relação, as crianças aprendem a se socializar com os colegas de turma, que estão fisicamente nas salas de aula. Quando as crianças estão sozinhas em casa, ou só com um irmão, irmã, e que têm idades diferentes, então estão em fases diferentes de conteúdo, de aprendizagem, isso tudo gera uma complicação bem maior. Pode ser que, decorrente disso, se valorize mais os professores, né? É o que se espera. Né? É o que se espera. E a violência? Eu vi, por exemplo, na Europa, a violência cresceu tanto que tem países em que cresceu 30%, 35%, mas tem países onde cresceu 60%. No Brasil, eu vi que o crescimento da violência foi em torno de tem sido em torno de 35%. Violência doméstica. Violência doméstica. Principalmente em relação às crianças e às mulheres. O que tu vê sobre isso? O que tu tem para dizer? Isso é um problema sério, de novo, e que faz parte desse processo, de novo, de ensinar o funcionário a trabalhar em casa. Porque se o funcionário não souber trabalhar em casa de uma forma também em que ele possa descarregar a sua agressividade, não em cima da mulher ou dos filhos, né? Isso é um problema para a sociedade como um todo, para cada família. Uma coisa é o sujeito ficar furioso no escritório, brigar com alguém, xingar o funcionário, bater na mesa e tal coisa, e depois chegar em casa ele é um docinho, porque ele descarregou toda a agressividade no escritório. Agora que ele está naquele mesmo ambiente físico, de repente ele bate boca com alguém no vídeo, vira e dá um tapa na criança que veio, pai, pode me não sei o quê. Né? Então, isso é um problema sério. E que não é só, na verdade, eu acho, questão de treinamento, né? Não é simplesmente assim, vão ensinar o sujeito a ser mais dócil. Acho que não. Tem que ter também alternativas de escape, né? De exercício físico que o sujeito possa fazer e também não ver só como os homens, as mulheres também. Acho que, mas as estatísticas mostram que é mais contra mulheres e crianças. Então, teoricamente, mais de parte dos homens. Mas as mulheres que trabalham fora devem estar passando por uma situação semelhante, porque eu vejo também assim que a tua agressividade pode largar até assim no trânsito, enquanto tu dirige para o escritório e alguém te corta a frente e tu dá uma xingada, ou vai na máquina de café e o teu café não sai, ou a tua Coca-Cola não saiu da vending machine e tu dá um chute na máquina. Tudo isso são maneiras como tu põe para fora a tua agressividade em pequenas coisas que estão ajustadas à situação, né? Ou tem uma briga com um colega de trabalho, dá uma xingada, enfim. Em todas as situações de assim, que estão ajustadas para te largar a tua agressividade, tu vai ter menos oportunidades. Né? Mas acho que vai ter que se criar outras alternativas, assim como vai ter que se criar alternativas para o lazer, para o encontro, para a comunidade, vai ter que se criar para largar a agressividade, né? Fazer o kickboxing, uma coisa parecida. Vai ter que se fazer deliberadamente coisas que antes aconteciam ao natural. Ao natural. Os americanos têm uma expressão que é cabin fever. Cabin fever é assim, é febre da cabana. É o síndrome que acontece quando as pessoas estão fechadas dentro de uma cabana por muito tempo. No inverno, por exemplo, nas montanhas, uma coisa assim. E aí elas acabam se voltando umas contra as outras, porque elas não têm como descarregar a agressividade fora da cabana. Estão trancadas dentro da cabana e a tensão vai aumentando, a irritação vai aumentando e elas acabam se agredindo mutuamente. Então, a situação out of office, ela pode levar a isso, se não houver justamente
uma ação deliberada para evitar que chegue a isso. Uhum. E para aí então tem que criar uma rotina que inclua kickboxing ou sei lá o quê, porque o sujeito está irritado, ele tem que sair e dar uma volta correndo curto em torno da quadra. Uhum. Mas vai ter que se pensar deliberadamente nessas coisas, Uhum. né? Porque o que antes era resolvido naturalmente, agora o naturalmente desapareceu. Então, tem que repensar, tem que redesenhar Uhum. esse ambiente de trabalho fora do escritório. E as lideranças, o que elas vão ter que desenvolver mais em termos de habilidades assim para lidar com o virtual? Bom, a primeira coisa é que elas vão ter que aprender a largar o osso, né? Porque elas vão ter menos controle, elas não vão ter mais o controle visual, Uhum. tá? E não vão ter a mesma atenção sobre o seu ego, né? Eu lembro que o meu primeiro trabalho de escritório no Sul Brasileiro, há anos, o cara me contou que o, um dos teus antecessores, o cara que tinha sido o gerente de RH antes de tu chegar, e ele adorava o nome Gilberto. Então, tinha no escritório, tinha 60 funcionários e 5 eram chamados Gilberto. Então, ele adorava, é o seguinte, é que ele ficava numa mesa, era um escritório aberto, tá? Não tinha divisória. Ele ficava numa mesa na ponta do andar, né? E ele ficava atrás dos funcionários. Fisicamente, em vez de ficar todo mundo virado para ele ficava atrás, porque aí as pessoas não sabiam se ele estava observando a um ou a outro. As pessoas se sentiam observadas o tempo todo, porque elas não sabiam se o cara estava ali olhando ou se ele tinha ido no banheiro fazer xixi. Né? Então, e aí, quando ele falava Gilberto, voltavam 5, assim, viravam para ele dizer qual dos Gilbertos ele tinha chamado. Tá? Então, essas situações desaparecem. Né? Desaparece a satisfação de ego que esse cara tinha de ter essa sensação de controle e de ter a atenção de que quando ele chama, 5 pessoas se voltam para ele. Né? Então, isso tudo desaparece. Os gerentes vão ter que aprender a largar o osso, a controlar menos, a usar outros mecanismos de controle, a ter mecanismos de controle que são, na verdade, sobre a informação, o resultado do trabalho, e não o controle visual de enxergar quem está fazendo o quê, se o fulaninho está na sua mesa, ou se o Joãozinho e a Mariazinha estão de pé ali conversando há 5 minutos no canto da sala. Isso tudo ele não tem mais. Ele não tem nem como controlar se o Joãozinho e a Mariazinha estão conversando via vídeo, os dois, porque ele não está monitorando o vídeo de todo mundo. Ele vai ter que aprender a trabalhar com menos controle, ou com controle de outra forma, né? Porque eu já conversei com alguns gestores que dizem, não, mas isso aí não tem que haver controle, é preciso que haja controle. Sim, mas tem que ser um controle de uma forma diferente, através de relatórios, né? Relatórios de progresso, coisas geradas automaticamente pelo software, de repente, você pode ter assim, o cara produziu tantas coisas em Word, ou, em Excel, tal coisa, e no final do dia tem um download daquilo que foi produzido naquele computador e é emitido um arquivo disso para o chefe em algum lugar. É uma forma de controle. Não é muito eficaz, talvez, porque aí o chefe vai ter que efetivamente revisar tudo que foi feito diariamente. Também é cansativo para o chefe, porque ele recebe isso no final do dia. Aí ele tem que reler tudo. Mas, ele enfim, vai ter que aprender a trabalhar por resultado, que exato. Talvez muitas chefias não saibam, nem elas próprias, porque o seu chefe não trabalhava também por resultado, né? Trabalhava por atividade, por tarefa feita e não por resultado atingido.
Então, a organização tem a responsabilidade de ensinar os gestores a trabalhar de uma forma diferente. Sim. Mas voltando às habilidades que ele vai precisar, então, diante do que tu está dizendo, eu vejo a análise é uma delas, né? Quer dizer, Sim. analisar a informação e tal, que muita gente justamente não trabalhava com essa coisa do controle via informação, vai ter que aprender isso, né? E a empatia e o conhecer o funcionário. Pois é, isso também vai ser necessário. Em resumo, outro dia eu estava vendo quais são as habilidades necessárias para o século XXI, e torce, e o que sai são dois tipos de coisa. As habilidades hard e soft, né? Pensamento crítico, capacidade de análise, raciocínio, todo esse lado racional é preciso, cada vez mais, porque é preciso saber interpretar dados, né? Enfim. Mas é preciso também as habilidades emocionais, né? Empatia, comunicação, saber escutar, né? Saber ser claro na comunicação quando você que está falando, né? Enfim. E isso tudo o gestor também precisa aprender, e ele precisa aprender mais ainda na situação out of office, porque é mais difícil de fazer isso na situação out of office. Mas não é menos necessário, é até mais necessário e é mais difícil de fazer. Na comunicação, me ocorre assim que na minha experiência, especialmente trabalhando com pessoas de culturas diferentes, falar o óbvio, escrever o óbvio. Precisa explicitar o óbvio, porque às vezes a gente parte do princípio assim, não, mas isso parece meio óbvio, assim, porque a gente já tinha falado que a reunião vai ser no dia tal, a tal hora, por que eu ainda preciso botar aqui? É no dia tal, que é sexta-feira, a tal hora, com não sei quem, mas tudo que envolve precisa ser bem claro, né? Porque o que para uma pessoa é claro, para outra não é. Justamente o que causa mal-entendidos, né, é tu presumir que tu entendeu o que o outro quer dizer. Né? Entendeu? Entendi. Mas, na verdade, não entendeu. Então, vai se precisar... Ou entendeu de uma maneira diferente. Entendeu de uma né? forma diferente. Né? Do que entendeu se queria mal. dizer. Ou do que... Então, vai se precisar treinar as pessoas para sempre checar isso. E eu vi numa... Entendeu? Então, repete o que eu falei. Eu vi num desses webinars um aspecto assim de que as chefias vão precisar conhecer muito sobre a tarefa para poder distribuir, né, a tarefa. E eu vejo que isso é um pedaço, mas o outro pedaço que é mais importante é conhecer muito bem o funcionário, que assim, para que as duas pontas são importantes, assim, que é essa tarefa, mas para quem eu vou delegar essa tarefa, né? Que pessoa tem condição de fazer essa tarefa, ou tem condição de fazer essa tarefa com o meu apoio XYZ. Na verdade, a situação pede um redesenho do trabalho, né? Coisa que era moda nos anos 50. E de lá para cá, ninguém mais faz. Quando precisa fazer... O OIM? Organização e métodos. E agora, quando precisa fazer, traz uma consultoria que vai fazer. Né? Só que essas consultorias, em geral, elas têm um enfoque unicamente racional e não levam em conta as necessidades emocionais das pessoas. Né? Então, elas ficam ali com os cronômetros, vendo tempos e métodos, né? E acham, então, que o sujeito tem 8 horas de trabalho por dia, ele tem que estar produzindo durante as 8 horas do dia, ele pode ter um intervalo de 5 minutos a cada hora para fazer xixi e pronto. E, na verdade, a vida não é assim. Tá? Ninguém aguenta trabalhar assim. Tá? Quem trabalha assim pode ser substituído por um robô e deve ser substituído por um robô. A vida é mais complicada do que isso. E vai ter que se repensar justamente quais tarefas devem ser feitas por quais pessoas, e vai se precisar redesenhar essa distribuição de tarefas todas, e vai ter que se levar em conta as necessidades emocionais das pessoas ao fazer esse redesenho. Senão
dá merda. Né? E também, assim, quer dizer, isso não vai ser verdade para tudo, né? Óbvio que o trabalho out of the office vai ser mais para algumas funções, quer dizer, Claro. obviamente Fábrica. tem muita coisa, muito trabalho das organizações, mesmo uma fábrica vai ter coisas que podem ser feitas fora do escritório, mas o percentual de trabalho que vai ser feito fora para uma fábrica é uma coisa, do que se for para uma empresa de uma consultoria de publicidade, por exemplo, uma empresa de publicidade. O setor de serviços pode ser todo out of office, basicamente. O setor de apoio administrativo das empresas pode ser out of office, mas a produção em si não. Não. Tá? E tem funções de apoio que estão diretamente ligadas também. Que precisam estar lá, serem vivenciadas. Você não pode supervisionar a qualidade sem, de vez em quando, passar pelo chão de fábrica. E, de novo, estou falando óbvio, mas é que eu acho que é importante a gente estabelecer o óbvio. Claro, né, exatamente. Toda a situação de employer branding, né? Recrutamento e seleção. Quando tu bota um anúncio, né, e convida um funcionário para uma entrevista, uma coisa é o funcionário ir para a sede da IBM e estou entrando fisicamente, vou ter aquela importante entrevista de seleção e vai pelos corredores da empresa, senta numa sala imponente, tal coisa, tudo isso impressiona o candidato. Agora ele está na mesa da cozinha, ele aperta um botão no teclado e está falando com o gerente de recrutamento e seleção que vai... Da Google, porque hoje em dia é a Google, é a Apple. Não? Sim, não é a IBM, é a Apple, é a Google, enfim, o Facebook. Né? O Facebook alugava na Faria Lima um andar inteiro por R$1 milhão de aluguel por mês. Para quê? Para que precisa desse? Para que precisa da Faria Lima, inclusive, né? Por que todo mundo precisa ter um prédio super caro numa avenida específica da cidade de São Paulo? É para mostrar um status. Para mostrar status, mas não é uma necessidade irracional, é uma necessidade emocional. E ligada também ao estilo da cultura, porque na cultura brasileira, mostrar status é importante. Né? O que vai acontecer com um programa de trainee? Quando tu recrutava 30, 40 pessoas para trabalhar no Citibank ou coisa parecida, ou para ir para o Itaú, tá? E essa garotada toda vinha para o prédio do Itaú e participava do programa. E, né? Agora, o aspecto físico disso tudo desaparece. Pode continuar fazendo, mas aquele impacto físico desaparece. E o próprio coleguismo dos trainees vai acontecer online. Não é a mesma coisa. Eu não vejo como totalmente desaparecer. Né? Eu vejo como um futuro do virtual casado com o face-to-face, com o face-a-face. Eu acho que talvez para algumas pessoas realmente se eu trabalho em casa o tempo inteiro me basta, mas acho que isso não é para a maioria das pessoas. Eu acho que a maioria das pessoas precisa também um pouco do social. Claro. E as organizações vão ter que... eu quero dizer assim, o social que não é o social dela, que ela escolhe dos meus amigos, né? Mas o social do estar com colegas de trabalho. O coleguismo. O coleguismo e a troca assim, mais pessoal, né? De informações sobre o trabalho e tudo. Então, eu vejo um futuro como um mix. Só que se as empresas derem abertura, isso não precisa nem ser assim definido como aqui todas as pessoas trabalham 3 vezes por semana em casa, mas fazer de acordo com cada pessoa,
né? O que traria também uma mudança grande no papel, bom, traz já, né? Uma mudança grande no papel de recursos humanos. Né? Qual é a visão que tu tem disso? No que está mudando o papel de recursos humanos? Bom, sem dúvida a nova realidade vai ser híbrida, né? Vai ser um mix. Né? As pessoas têm essa necessidade. O papel do recursos humanos é entender justamente esse mix e participar do processo de reorganização do trabalho, levando em conta, por exemplo, essa personalização de que o funcionário X pode trabalhar 5 dias por semana em casa, o Y tem que ser 5 dias por semana no escritório, né? E por aí vai. Vai ser uma combinação do que a tarefa exige, mas também da personalidade do funcionário. Porque, de repente, está definido que essa tarefa exige 3 dias por semana no escritório. Aí tu tem um cara genial e que diz assim, não, mas eu só posso vir para o escritório uma vez por semana. Aí tu vai dizer assim, tá, então, fora, rejeita esse candidato e pega o outro, que é menos qualificado, porque ele pode vir 3 vezes por semana. É burrice. Até acho que alguns vão fazer isso. Alguns departamentos de recursos humanos ou alguns gestores idiotas vão tomar essa decisão errada de não, mas o cara tem que se adequar, a realidade é essa. Né? Eu acho que o que eu gostaria de ver é os departamentos de recursos humanos e os gestores terem mais flexibilidade para poder adaptar essas coisas e fazer uma combinação. Tá? A flexibilidade vai ser o the name of the game, né? O nome do jogo. Né? Tem que, de novo, abrir mão do osso, né? Largar o osso, abrir mão do controle. As outras duas coisas que os gestores e RH também precisam fazer é abrir mão do osso e arriscar mais. Fazer coisas que não foram feitas antes, porque a situação é diferente e ela exige flexibilidade. Então, também não vai ser assim, bom, nós agora reorganizamos o trabalho, está assim, então, cristalizou, vai. Tem que estar pronto para rever isso e ir mexendo ao longo do caminho o tempo todo. A realidade não vai ficar cristalizada, constante. Tá? Então, tem que arriscar mais e tem que inovar mais, justamente. Fazer o que nunca foi feito antes. Não dá para simplesmente seguir o que já foi feito, porque nós estamos diante de uma situação inusitada. Tá? Aprendizagem constante é uma necessidade não só do funcionário, como do gestor e da organização. Aquela velha história, a Learning Organization, não é, do Peter Senge, 20 anos depois, agora realmente todo mundo vai ter que fazer. Vai ter que aprender a aprender constantemente. Né? Na prática, porque mudou tudo isso. Muitas pessoas vão ter realmente dificuldade de se adaptar, porque muitas pessoas têm mais necessidade de socialização, de coleguismo. Nós fizemos uma pesquisa, acho que no ano 2000 ou 2001, né? Dentro do Banco Real, para ver o nível de satisfação do quadro em geral, tinha uma série de questões, um deles era se as pessoas estavam recebendo o treinamento necessário. E aí o que apareceu é que no último ano o nível de satisfação com a quantidade de treinamento que estavam recebendo tinha caído em relação à pesquisa anterior. E aí a gente olhou, mas nós oferecemos 2 vezes mais horas de treinamento. Sim, do que estavam acostumadas. Do que antes. Fiquei imaginando isso, as pessoas ficaram acostumadas a ter mais. E não, é que falta, não, é que metade desse treinamento era online. Fizemos focus groups para entender o que estava por trás daquela resposta estatística de 20 mil questionários, né? E as pessoas disseram o seguinte: não, mas treinamento no computador não é treinamento. Treinamento é quando a gente vem para São Paulo, para a academia, e vai ter a aula na academia. Quando eu faço um curso lá no meu computador na agência, não é a mesma coisa. Então, ficou muito claro naquele momento essa necessidade
né, da socialização, de vir. presencial. Mas isso deve ter mudado bastante nesses, Sim, já né, deve estar bem quase melhor. 20 anos, porque hoje também a geração millennial é uma geração que está acostumada a não só a ser treinada, mas a se treinar, né? A ir para o computador, Claro. ir aí no laptop, abrir o seu celular e selecionar uma coisa que quer aprender. Tá? E Sem olhar um dúvida. vídeo. Mas daí não é de espantar, então, que todo mundo se queixa da falta de engajamento Claro. na nova geração. Não. Porque se ele está sempre aprendendo no seu smartphone, ele não está tendo esse contato físico, essa socialização com os colegas, com o chefe, em pessoa, no prédio da empresa. Isso tem um impacto. Tem um impacto. Não quer dizer que a gente tem que voltar ao que era antes, mas a gente tem que fazer alguma coisa nova, né? Tem que criar uma nova maneira para suprir isso, né? Se vê muito, principalmente nos Estados Unidos, mas estava começando a chegar a São Paulo também, os pequenos negócios que giram em torno do prédio de escritório. Então, sim. todo prédio de escritório tem o restaurantezinho, a lavanderia, Aham. porque o funcionário ele leva a roupa para a lavanderia, numa lavanderia que fica no prédio de escritório, que é mais conveniente. Pega no fim do dia, quando vai para casa. Deixa de manhã, pega no fim do dia. Pequenos serviços de todo tipo, né? Consertar o relógio, enfim, fazer o óculos. Lojinhas de material de escritório. Aham. Ficam perto dos grandes centros de prédios, porque aí é lá que tu vai para comprar post-it, caneta, papel disso, daquilo, tal coisa. De repente, essas lojinhas se localizaram ali porque havia 10, 20 mil pessoas naquela quadra trabalhando no escritório. De repente, metade desse pessoal não vai mais estar lá, né? Então, o negócio, esse pequeno negócio, perdeu a sua clientela. Ou vai ter que achar outra forma. Vai ter que achar outra forma, né? Vai ter que entregar em casa, ou sei lá, mudou o esquema. Até farmácia, né? Passa na farmácia quando vai para o escritório. Agora não tem mais a necessidade da farmácia do lado do escritório, né? Como é que fica tudo isso, né? Tem a questão também de como redesenhar a casa, né? O lar. Me botei assim no lugar de um arquiteto. Olha, nós vamos desenhar um novo prédio de apartamentos. E agora tem que ser de acordo com essa nova realidade. Então, volta aquela necessidade de ter um escritório em casa, de ter um ambiente, um quarto separado, que não é um quarto de dormir, mas é um escritório, ele vai ser desenhado para ser um escritório. O que tu acha? Eu acho que seria bom fazer isso. Eu também. Eu tinha lido sempre muita coisa sobre o home office e uma das coisas é essa, do tipo, até se tu tiver a possibilidade de tu mora numa casa e tu tem um espaço nos fundos, tu criar um espaço separado da casa, em que tu como que larga a casa para entrar no escritório e depois vice-versa. Isso ajuda em termos justamente psicológicos a se concentrar naquilo que vai fazer, né? E ajuda com as interferências, né? De repente tu está trabalhando e tem alguém que precisa passar atrás, na reunião que tu está tendo. Então, te coloca no lugar desse arquiteto, né? Vamos desenhar esse apartamento. E se for um casal que tinha essa expressão dos DINK, né? DINK é Double Income, No Kids. Dois escritórios. Os dois, os dois trabalham. Um escritório comum, como o Hub, onde tu tem um mesão e os dois podem trabalhar naquele mesão. E é um belo de um dilema de design. Tu pode oferecer um e outro e tal. Sim, e deve ter gente que quer coisas diferentes. Alguns querem um escritório separado para mim, minha mulher um outro escritório. Outro não, eu quero um escritório, mas vai ter duas baias com uma divisória no meio. Ou não tem baia nenhuma e é um mesão. É um mesão, um fica numa ponta, outro fica na outra. Enfim, essas são alternativas de design. Ou uma mesinha, um fica ali, o outro fica atrás. Exato. Na frente do outro. Exato. E se tem crianças, se tem filhos, então,
Seria interessante ter insulação, né, isolamento acústico no escritório, para evitar que quando o cachorro late lá fora, quando as crianças estão brincando, fazendo barulho, que isso interfere na videoconferência que tu está tendo dentro do teu escritório. Então deveria ter isolamento acústico. Talvez, né? Porque também eu acho que hoje, quando as pessoas começam a ter, por exemplo, o cachorro agora latindo Exato. aqui na nossa vizinhança, quando as pessoas começam a fazer isso com mais frequência, o virtual, elas têm, elas estão mais acostumadas a ver esse tipo de coisa, né, acontecer com o outro. Claro. E aí consigo mesmo pode ser também aceito. Eu acho que, de novo, é uma opção para quem quiser ter a coisa assim mais profissional ainda. Não, mas eu não falo nem assim do profissionalismo, digamos assim, de não ouvir um cachorro latindo assim de leve. Tá? Agora, por que o cachorro está latindo? Porque tem um gato no telhado. O nosso gato aquele. O nosso gato aqui e a Circe, que é a cachorrinha do cachorrinha vizinho, do vizinho fica então latindo. Então tem essas distrações todas. Né? Mas isso que acabou de acontecer é o de menos. O problema é quando o cachorro late tão alto que tu não consegue conversar. Uhum. Quando o vizinho está com uma serra elétrica e o barulho é tão grande que efetivamente interfere. Não é simplesmente assim uma pequena perturbação no fundo, mas pode haver um problema tão alto, né? Som, um barulho tão grande que realmente prejudica a tua capacidade de conversar, né? Nós aqui tivemos a experiência de ter que falar com os dois vizinhos, né, para fazer um webinar sem muito barulho, porque os dois têm crianças e um deles ficava jogando futebol e batendo com a bola na parede, coisa que em geral não nos incomoda, a gente convive bem. Mas para fazer o webinar, tivemos que pedir que das 3 às 4, no dia tal, por favor, me ajude aí a segurar as crianças. E voltando ao desenho do home office, né, tem de novo aquela coisa, por exemplo, a iluminação para videoconferencing. Então, a mesa tem que estar de frente para a fonte de luz, então de frente para a janela. Né? Um dos problemas mais frequentes que eu vejo ao fazer coaching, por exemplo, com as pessoas, é que as pessoas se sentam diante do computador com a janela aberta atrás delas. Então, eu só vejo uma nuvem, assim, um vulto negro, né? Porque a iluminação não está adequada, o posicionamento do computador não está adequado. Isso tudo tem que levar em conta ao desenhar um home office, né? A questão dos fones de ouvido, né? Então, tu tá com um fone de ouvido, o ruído que vem do computador vem direto para o teu ouvido, né? Mas ele pode te dar a ilusão de não te dar conta, por exemplo, de que tudo que tu está falando... Sim, a gente está falando alto. Está falando alto, os vizinhos estão ouvindo. Ou se tu está num hub, tu está atrapalhando outras pessoas. Estão atrapalhando outras pessoas, ou outras coisas, outros ruídos que eu posso não estar ouvindo porque eu estou de fone. Mas, então eu não ouço o cachorro latir, mas todo mundo que está na reunião ouve. Né? Então, essas coisas têm que ser levadas em conta. E se tu tiver que, além de ter o home office, tu vai ter o homeschool, tu vai ter que ter um ambiente para ensinar as crianças, não o tempo todo, mas durante épocas de pandemia, em que a escola vai ser suspensa durante um mês, uma coisa assim, já tem que pensar, então, qual vai ser o ambiente escolar interno que tu vai ter para criança pequena. Então, vai ter assim um quadro negro no quarto das crianças ou alguma coisa. Isso tudo também pode e deve ser pensado, porque essas coisas podem acontecer com mais frequência daqui para frente. Né? Pensei também por causa do problema de contaminação, e não é só o Covid, né? Porque vão haver outros, né? Não é o Covid-19, pode haver o Covid-22, 24, né? Podem haver outros. Sei que a gente tem que ter assim
uma salinha de descontaminação na entrada da casa, né? Aqui na Holanda a gente tem, é comum, tem uma espécie de uma salinha que serve, na verdade, para ajudar a manter o calor do ambiente dentro da casa, da calefação. Tu entra na casa e tem um pequeno hall, uma porta que isola a casa, né? E ali tu larga as botas de neve, os casacões, tal e coisa, e depois tu entra no ambiente aquecido. O que a gente vai ter que ter o equivalente para descontaminar Uhum. o vírus quando entra dentro de casa? É, A tecnologia pode... não é uma má ideia, né? Ter um sprayzinho ali que tu entra na uma sala, luz, aperta e te spray toda. uma luz ultravioleta, um troço de desionização do ar, sei lá o que, alguma coisa assim. Isso talvez tenha que ser incorporado, né? Enfim, se viu já agora no Covid que aumentou o consumo de café e biscoitos. Sim. Na Inglaterra, né? E as pessoas tomam mais café em casa, comem mais biscoito quando trabalham em casa. Será que aumentou também o consumo de chocolate e talvez balinhas de açúcar? O que me ocorre em primeiro lugar é álcool. Eu me lembro do Arthur Marinho, no webinar dele, falando que no home office, que está assim, pesquisado, né? Resultado de pesquisa de que o primeiro problema do home office é o aumento do consumo de álcool. Alcoolismo em primeiro lugar, segundo lugar, os problemas ergonômicos, justamente, de sentar numa poltrona para trabalhar, ou de sentar numa cadeira que não é confortável, ergonômica. Se o alcoolismo já é um problema nas empresas, no ambiente físico normal, né? Porque tem pessoas então que bebem na hora do intervalo ou na hora do almoço, né? Que bebem escondido dentro da empresa, né? Imagina então quando essas mesmas pessoas estão em casa e estão com necessidades emocionais não satisfeitas, né? Porque daí tu tem necessidade de comfort food, né? Ou até o tabagismo como uma coisa de conforto, pode ser que aumente o tabagismo, que é proibido fumar no escritório, mas na tua casa tu pode fumar. Então tu vai fumar muito mais, vai aumentar o tabagismo, vai aumentar o alcoolismo, tá? Com a desvantagem de que se tu enche a cara durante o almoço e volta para o escritório, as pessoas enxergam se tu está cambaleando e elas sentem o teu bafo de álcool. Mas se tu está em casa, ninguém está vendo que tu está cambaleando e principalmente ninguém está cheirando. Tá? O trabalho out of office não tem cheiro. Tá? Então, tu não sente o cheiro da maconha que o cara está fumando, tá? Ou do cigarro, ou o bafo de álcool. Né? Essas coisas não existem no home office. E os departamentos de recursos humanos vão ter que imaginar maneiras de controlar isso, não de uma forma... Mas de acompanhar no né? sentido de saber, olha... De dar suporte para ajudar né? as pessoas. Tá? Não controlar no sentido assim, coercitivo do termo, mas é preciso que a organização se dê conta que essas questões podem acontecer, esses problemas podem acontecer, e de que maneira elas podem ajudar as pessoas a superar os problemas decorrentes disso. Né? Enfim, porque a ausência do olfato gera em si algumas questões que a gente talvez não tenha pensado. Né? Talvez, e isso é para encerrar a minha reflexão, será que as pessoas finalmente vão amadurecer? Mas por que tu está ligando diretamente o o virtual com o amadurecer? Porque quando tu tem uma existência infantilizada, isso pode ser reforçado por ter um chefe paternalista. Tá? Então, tu vai todos os dias para um ambiente de escritório onde tem um pai
né? Ou mãe, que assume aquela função e continua te infantilizando, né? Uhum. Quando, de repente, não existe mais essa figura paterna ou materna, o que vai acontecer? Ou as pessoas descambam para o caos, ou as pessoas acabam aprendendo a ter responsabilidade, acabam amadurecendo, É. né? Será que isso vai fazer com que as pessoas comecem a se tornar mais adultas, quando elas não têm aquela figura paterna ou materna constantemente presente? Uhum. E elas então Para fazer a cobrança, ou para dizer a tarefa, e ou elas para... então se comportam como crianças porque fazem um papel complementar. Uhum. De repente elas estão em casa, elas têm que assumir responsabilidade. O trabalhar em casa, que para mim já tem mais de 20 anos, me exigiu no começo justamente assim aprender a ser mais disciplinada, né? No sentido assim, eu acho que até hoje não sou exatamente disciplinada, mas a ter objetivos, né, ou a tentar clarear os meus objetivos e o que eu preciso fazer para chegar lá, Uhum. né? E como é que eu vou distribuir isso no tempo, né? Então, sem dúvida, me ajudou mais a tomar posse da minha situação de trabalho, né? Eu só dependo de mim, tá? Então sou eu que tenho que fazer. Se eu não fizer, ninguém vai me cobrar, mas também não vai acontecer, né? Eu acho que pode ajudar sim no crescimento. E agora nós temos o barulho da... Mas eu queria finalmente falar, a última coisa é sobre o peso da liberdade, né? Porque o Eric Fromm falou no medo da liberdade, mas as pessoas têm que carregar esse peso também, né? O peso da liberdade, o peso da responsabilidade. Tu internalizar o controle, de modo que tu não precisa da presença do outro para te controlar, mas tu internaliza. Uhum. E tu tem que carregar esse peso, né? Isso é mais difícil na cultura brasileira, a gente sabe disso. E nas culturas do tipo pirâmide social, o controle está fora da pessoa, né? E as pessoas só fazem aquilo que é supervisionado, Não aquilo que é todas as inspecionado. pessoas e não Claro, só, claro, né? mas Mas é uma digamos que característica. é uma característica forte da cultura, então as pessoas tendem ou muitas pessoas tendem a fazer as coisas onde elas são cobradas, né? Mas elas vão ter que aprender justamente a ter iniciativa de fazer por si e de fazer o seu próprio esquema de trabalho, o seu próprio horário de trabalho, né? Mas isso vai ser mais difícil nas culturas de pirâmide social do que, por exemplo, nas culturas de engrenagem, onde o sujeito está acostumado a assumir responsabilidade e ele não quer supervisão. Por isso vai se ouvir muito nas discussões agora globalizadas de que é muito melhor o trabalho em casa, é mais fácil fazer o trabalho em casa ou out of office nas culturas que são mais igualitárias, mais individualistas, onde a responsabilidade individual é estimulada pela cultura. Vai ser mais difícil nas sociedades de alta hierarquização, de distância de poder, onde as pessoas estão acostumadas a ter o chefe, olhando por cima do ombro, controlando o tempo todo. Mas vai ser um momento de transição maior, né? Eu quero dizer assim, tem que ter um momento de transição em que ainda vai haver muito controle via virtual, ou a tentativa de controle, né, das lideranças, até que um lado e outro se acostumem a assumir mais responsabilidade, né, e o outro a largar mais, né, dar mais responsabilidade e largar mais o controle. Agora, eu acho importante, então, os gestores e as áreas de recursos humanos se darem conta da importância do seu papel em ensinar as pessoas a trabalhar desse jeito diferente. Isso não vai acontecer naturalmente. Para algumas pode ser, mas para outras pessoas vai ser difícil. E elas vão precisar de apoio e orientação da organização. Okay. Diferente.